Fala devs, tudo bem com vocês? Voltamos aqui e agora estamos no episódio 6, onde iremos falar sobre templates, tá? O que são templates? Que a gente já tinha falado em alguns cursos anteriores, alguns episódios anteriores. A gente vai comentar um pouquinho aí que são os HTMLs, aquilo que são renderizados, as views que acontecem dentro do sistema. Porém, vamos na prática e vamos ver como isso funciona. Segue comigo! Bom, aqui em base a gente está com o projeto ainda anterior, né? Então ele já está startado com o NG Server, tá? Onde a gente parou, então a gente vai dar seguimento nas coisas que a gente está fazendo e seguindo tudo aquilo que veio das aulas anteriores, tá? Em base, nós temos aqui todos os arquivos e obviamente a gente vai falar um pouquinho da template. Lá em componentes, né, nós temos uma configuração dentro do componente que ele fala qual é o seletor que ele vai trabalhar. Então esse seletor app-treino, ele vai ter uma tag que a gente utiliza lá, que é o HTML é esse daqui, e nós colocamos essa tag. Então a tag que você cria no seletor lá no componente é aquela que você vai utilizar para fazer o render da sua view. Então essa é a template, tá? E aí existe uma possibilidade muito grande. Como nós criamos a estrutura do nosso projeto, principalmente a pasta treino, pelo comando do Angular CLI, nós iremos aqui utilizar uma seguinte situação e entender o que ele foi gerado novamente. Ele gerou um CSS, um HTML, um arquivo de teste unitário e um componente. E nós criamos depois o módulo, porque a gente separou o módulo para não ficar tudo dentro de app modules, né? Então a gente está separando as nossas camadas de desenvolvimento. E aí o que acontece? Você pode reparar que tem um HTML aqui, que é o que é renderizado, e nós temos ele aqui mostrando que está sendo instanciado. Nesse momento, vamos seguir assim só para vocês verem como que acontece, tá? Aqui eu tenho uma variável que eu coloquei, que é uma variável chamada cursos, tá? E essa variável ela recebe uma string, porém ela é um array de string, tá? Que a gente vai trabalhar. Ela pode ser inicializada tanto aqui em cima, já colocando igual, ou eu posso fazer desta maneira aqui, tá? Então vou colocar aqui, pode também ser inicializada aqui usando a palavra this, tá? Que eu estou no mesmo contexto da minha classe, e aí eu coloco cursos igual, e aí eu faço meu array normalmente. Então eu posso colocar aqui um curso de C#, um curso de Python. Então eu posso colocar aqui os itens que eu quiser. Nesse momento eu só vou colocar 2 e vou salvar. Nós iremos utilizar essa variável daqui a pouco, tá? Vamos criar uma outra variável aqui, que o nome dela a palavra é nome mesmo, tá? E nós vamos tipar ela, então ali em cima tá uma tipagem já de array de string. Se eu chegar aqui e colocar um número, ele vai acusar aqui dentro da nosso trabalho, aqui na hora do que a gente tá fazendo, e não vai deixar isso funcionar. Então eu só vou colocar aqui que aqui é string para tirar aquele erro. E aí tá aqui, ó. Ele já não tá deixando. Por quê? Porque ele fala que tem que ser uma string. E pode ver que o console já começa a falar onde que tá acontecendo o erro. Isso é o lado bom do Angular, porque ele começa já a mostrar para você onde que você precisa arrumar. Linha 14, então já tá falando aqui que é esse problema. Então vou voltar aqui, dar um Ctrl Z e vou voltar aqui de novo para string, tá? Nesse momento aqui eu criei duas variáveis, uma variável com uma array de string e uma outra uma array de strings e uma outra só string só para aceitar esse valor. Nesse momento aqui eu configurei para ela ser inicializada dentro do construtor e vou inicializar a outra também, que é a variável nome, e eu vou colocar aqui Claudemir. Nesse momento, se eu salvar, ele vai compilar todo o código e nesse momento não tem erro nenhum. E agora a gente vai começar a trabalhar um pouquinho com a template. Dentro aqui da template de treino, que a gente tem um HTML, a gente vai colocar um pouquinho aquelas variáveis que a gente fez. A primeira é a palavra nome. Lembra que eu já fiz isso lá na outra, tem já o hello, é a mesma coisa, só para a gente reforçar aí um pouquinho o que a gente está fazendo. Salvei, vou voltar lá para a página, a gente vê, compilou, tá aqui Claudemir, tá? Então nesse momento, normal o que a gente fez. Porém, eu vou ensinar algo bacana, que é muito interessante dentro do Visual Studio Code, você quiser trabalhar para performatizar aquilo que você está criando, tá? Existem coisas que você faz dentro da aplicação que é o Emit do Abbreviation, que você consegue colocar uma palavra HTML e simplesmente colocar um tab, ele já abre a tag para você e fecha, tá?
Então tem ali também, se eu quiser um HTML5, ele já fala aqui tudo que vai ser gerado, que são snippets que vão me ajudar na hora do desenvolvimento. Porém, eu vou trazer algo muito bacana para você nesse episódio, que é criar a sua própria snippets, tá? Então vamos lá e vamos ver como que funciona. Primeiro, eu vou aqui em dar um Ctrl Shift P, ele vai abrir umas opções que tem de configuração e de algumas coisas que eu instalei dentro do meu Visual Studio Code. E a primeira delas tem ali de primeiro item as preferências de configurar os user snippets. E aqui eu vou dar vou apertar o Enter nela e vai perguntar qual tipo de snippets você vai estar trabalhando. Vai criar uma nova, você vai querer fazer um batch, ou vai fazer um código em C, vai ser em C#, se vai ser um CSS. Nesse caso eu vou trabalhar com HTML, então eu vou clicar aqui e ele vai abrir para mim esse arquivo. Preste bem atenção que eu já tenho uma aqui configurada. Esse erro aqui não é um erro em si, é um TS-lint que ele está falando para mim aqui, que não está usando muito espaços, mas nesse momento eu vou deixar assim, com esses espaços mesmo. Então ele está falando, né, que tem caracteres invalidados e foi utilizado muito escape ali, né? Então eu vou deixar assim, ele não vai causar um erro, é só por causa disso que ele está gritando aqui para mim e falando. Porém, a estrutura, ela sempre segue como o nome da minha snippets. Eu vou usar o prefixo que eu vou colocar lá dentro do meu HTML e o body, que é o conteúdo que vai ser renderizado. Porém, para facilitar para a pessoa o que é que está gerando, eu tenho uma aqui que eu vou usar daqui a pouco, que é uma UL, que dentro dela vai ter um LI que vai fazer um looping, vai fazer um for. Isso mesmo, você não vai precisar colocar mais um for ou um for each lá dentro do arquivo TS. Você pode fazer isso, a gente vai fazer isso em alguns outros momentos, mas eu vou usar o poder das diretivas que tem dentro do Angular, tá? Então aqui eu vou fazer o que? Na descrição ele já fala, eu coloquei que são o L com LI que vai fazer o ng-for do Angular. Porém eu vou criar a minha outra snippets, só pra gente brincar um pouquinho aqui para você ver que tem como você criar. Então nesse momento eu fiz um Ctrl+C, um Ctrl+V daquela lá e vou falar qual que é o nome dessa snippets. Eu vou colocar aqui o nome é teste, tá? O prefixo do que eu vou usar, eu posso colocar o que eu quiser, vou usar só TST, mais nada. E aqui, ao invés de usar todo esse texto, eu vou colocar somente uma linha e vou trabalhar com isso aqui dentro. Então eu poderia criar um HTML gigantesco, uma template, algo já tudo pronto. Então nesse momento o que eu vou fazer? Eu vou chegar aqui e vou desenhar uma div, né? Eu vou escrever uma div aqui, digitei ela e vou colocar até a interpolação do Angular para receber aquela palavra ao nome. E aqui eu vou no final e fecho a div. Nesse momento que eu fechei, eu vou salvar esse arquivo e pode ver que ele abriu um arquivo chamado html.json que está sendo guardado lá dentro do meu sistema, lá no C2 no meu usuário, tá? Lá da pasta AppData, que é toda a configuração de instalação, que fica guardado tudo que é configurado dentro do Visual Studio Code. Fiz essa configuração, vou indentar aqui para ficar bonitinho, para a gente saber que aqui abriu, aqui fechou, abriu aqui também o meu colchete e também eu fechei aqui o meu colchete, que é um array que eu estou abrindo aqui nesse momento, tá? E o que eu vou fazer agora? Olha só que interessante. A partir que eu salvei, eu vou fechar. E lembra que a minha descrição que eu usei foi TST. E eu vou simplesmente digitar DST. E olha o que ele fala aqui, ó. Olha, você tem uma snippets configurada e aí a descrição aparece para mim, o L com LI e ng-for do Angular. Se eu colocar, ele vai desenhar isso daqui para mim. E eu vou dar Enter. Olha só que bacana, ele já fez aqui. O nome está numa div, num P, num parágrafo, agora está numa div. Vou lá e ver, ele faz a mesma coisa de renderização. Isso ajuda bastante no seu código, porque ele fica mais performático, fica otimizado, fica mais rápido para você trabalhar. Então, eu vou voltar para cá e vou brincar agora com aquele array que eu criei lá no Components. Lembra desse array chamado cursos que tem C# e Python? Olha como que facilita meu trabalho lá dentro. Eu vou vir aqui e vou fazer o seguinte. Eu vou colocar aquele UL, foi o nome que eu dei. Olha como ficou esse nome todo grande. Então vai depender de você memorizar. Então tenta colocar o nome mais fácil, mais simples. Aqui só foi um exemplo. E aí, obviamente, aqui ele fala para mim o que vai ser gerado, né? Então eu vou dar aqui um Enter. Ele gerou tudo isso aqui para mim. Porém, se eu dar um Ctrl S, ele vai compilar e vai acusar um erro para mim dentro do sistema. Deixa eu colocar aqui. Salvei. Olha lá. Ele já acusou. Por que ele falou que na linha 5 e diante ali já está acusando esse erro? Porque é o seguinte, quando eu estou usando as diretivas
do Angular, repare que ele já está colocando item e itens, mas não existe essa variável itens lá dentro do meu componente. Então sempre meu HTML vai trabalhar separado. Ah, e lembrando, eu coloquei errado aqui, porque eu coloquei já no App Component, mas eu vou colocar lá no nosso treino. Então é dentro desse HTML aqui que eu vou fazer, porque eu criei aquela variável curso dentro dele. Então eu vou vir aqui dentro de treino, vou dar de novo aquele comando, ele vai rodar aqui, coloquei Ctrl S de novo, normalmente, ele vai chegar aqui e rodar. Ao momento ele vai chegar a acusar esse erro, por causa que a palavra itens não existe, e eu vou colocar a variável que está lá no meu sistema, no meu componente. Ah lá, já está acusando o erro, ele demora um pouquinho em questão de compilação, dependendo da sua máquina. Então eu coloquei a variável cursos. Então o que ele está fazendo literalmente? Vamos lá. Vou colocar aqui o cursos, e vou dar um Ctrl S. Eu já salvei, ele compilou, não deu erro nenhum. Se eu for lá no HTML, lá no navegador, ele obviamente já vai estar tudo mostrando. Porém, vamos entender. Esse NG4 ele não faz um loop, então ele inicia a variável que a gente já está usando a parte de let, que é o do ECMAScript 2015, tá? Então a gente já está usando para iniciar por itens, porque ele vai sofrer uma substituição se tiver mais de que um item. E eu falando que tudo que tiver em cursos vai vir para cá. Então, eu vou chegar aqui e vou ver o que vai acontecer. Eu vou lá na página e olha só o que ele renderizou. Ele fez um loop e colocou todos esses valores lá na template. Esse é o poder que o Angular traz para que nós podemos renderizar e trabalhar com nossa... E aqui eu posso brincar com CSS, eu posso fazer muitas outras coisas, eu posso fazer uma snippet diferente, eu posso colocar uma HTML diferente com uma cor, uma fonte. Então isso ajuda bastante. Então, com isso, eu vou pegar aqui agora e vou explicar um outro jeito que é utilizado também para trabalhar com o HTML. Vamos lá. Dentro de treino componentes, treino.componente, você repara que ele foi instanciado um template URL e o outro style URL. E está no plural, URLs. O que significa? Ele está instanciando esses arquivos, então isso aqui no CSS, por ele estar num array, ele pode ser colocado mais do que um, tá? E aqui eu vou explicar um negócio para vocês muito bacana, tá? Vou chegar aqui e vou mudar um pouquinho. Eu tirei o HTML. Se eu salvar, obviamente a aplicação ela vai dar um erro porque não encontrou nenhum contexto do arquivo, não está nem nada distanciado. Porém, agora aqui eu vou falar que ele não é uma template URL, mas sim somente uma template. Claudemir, o que isso significa? Eu não estou indicando mais um arquivo. O que eu vou fazer, eu vou colocar o HTML direto aqui. E olha só que bacana que eu vou chegar aqui, eu vou colocar div e vou colocar só um nome aqui que é teste URL e vou fechar essa div. Fechei a div. E nesse momento eu salvei a aplicação. E olha só o que vai acontecer. A partir que eu salvei essa aplicação, eu tenho uma div que agora eu coloquei o HTML direto, tá? E vou vir aqui olhar para ver o que ele vai renderizar. Nesse momento ele ainda está compilando, fazendo toda a compilação. Opa, foi. Vamos ver lá. Ah lá, teste URL. Olha que legal. Eu posso trabalhar com HTML sendo referenciado no arquivo, ou eu posso colocar diretamente o HTML no arquivo. Agora, olha só que interessante. E se eu fizesse isso daqui, ó? Fosse quebrar a linha e fosse colocar um HTML maior lá dentro e ter que colocar esses valores. Isso já começa a complicar. E a gente vai usar um pouquinho aqui a crase. Em vez de usar aspas simples, para eu tiver o HTML quebrado e eu não precisar ficar concatenando cada linha, eu vou usar a crase como um exemplo para eu colocar o HTML. Então, estou tirando a aspa simples e estou colocando crase. Aqui agora eu já consigo dar Enter e fazer o HTML que eu quero com mais de um arquivo. Vou colocar um P aqui depois. Vamos lá. Vou colocar um P aqui, vou abrir, já vou fechar. E agora aqui eu vou colocar aqui a palavra pedra. Salvei, compilou e vamos ver o que ele vai renderizar lá naquele momento, tá? Compilando, demora um pouquinho, principalmente dependendo um pouco da sua máquina, vai sempre demorar um pouquinho mais. Mas normalmente agora com a versão 10 em diante, ele está usando a compilação do IV, que é mais rápido, já foi testado isso e cada vez o Angular com as suas versões, ele já está atualizando mais rápido. Nesse momento foi,
carregou tudo. Vamos ver lá no HTML, tá aqui, pedra. Então ele já renderizou para mim. Esse literal key, né, que a gente tá usando do Crase, já tá vindo já do ECMAScript de 2015, gente. Então já é utilizado na parte, você já pode trabalhar com ele. Isso é muito bacana para você colocar os valores e, obviamente, você vai ter uma performance muito gostosa no seu desenvolvimento. Bom, gente, em base aqui, mostrando para vocês, bem fácil aqui, se eu colocar mais valores aqui nesse momento, vou colocar mais um. Vou colocar aqui que agora tem um curso de Java, vou salvar. Aí ele não está renderizando. Por que, Claudemir? Porque você não está utilizando a variável aqui, porque você está colocando o HTML diferente. Ou seja, o treino.componente, que tem todas aquelas informações, para funcionar do jeito que eu coloquei, eu teria que pegar o L, colocar lá de volta no treino.component e aí colocar aqui. Eu vou colocar depois de pedra, vou arrumar aqui o código para ficar alinhadinho, indentado. É sempre interessante para você saber aonde que está abrindo, onde está fechando. Então, ó, abriu o L, fechou o L. Abriu o LI, fechou a LI. Mesma coisa aqui em questão da div. Obviamente eu só comecei aqui, mas fica mais fácil de entender. Compilei todo o código. Agora sim eu já estou usando o L, não estou usando mais o HTML aqui. Estou colocando ele aqui, mas agora sim ele vai conseguir enxergar a minha variável aqui no sistema. Então vou olhar lá, ele já está compilando, rodou, já está aqui. Gente, olha que bacana você trabalhar com isso, começar a trazer suas coisas de um jeito mais performático. Olha que gostoso. Imagina ter um serviço que você está conectado, que ele fica escutando e aí isso daqui ser renderizado automaticamente em real time. Isso ajuda bastante. Então é isso que vocês estão vendo, eu trazendo para vocês aqui nesse episódio 6. Agora a parte de template. Fique com a gente aí porque o próximo episódio 7 a gente vai falar um pouquinho de serviços e aí obviamente vai ser muito bacana que a gente vai aprender. Então fique com a gente porque tem muita coisa pra gente mostrar, são coisas bem simples que estamos fazendo nesse momento, mas vai chegar uma hora que a gente vai começar a criar aplicações robustas, que vai ter todo o seu fragmento dos seus componentes, todo organizado, e o router chegando a qualquer momento. Vem comigo e até a próxima aula. Um abraço, devs. Tchau, tchau.